Você já cometeu alguma coisa, fez alguma coisa e se arrependeu mais tarde de ter cometido? Ou envolveu-se com alguém e depois do ato tu paraste para pensar e disse: poxa, agi inconscientemente. Tu já falhaste, cometeste alguma coisa porque tinha um impulso de fazer. Queria fazer alguma coisa e fez porque queria, mas posteriormente parou para perceber, analisar, arrependeu-se de ter feito aquela coisa e paraste e disseste: agi inconscientemente e arrependeu-se, teve um grande remorso por ter cometido aquela falha. Então assista este vídeo até o final, não salte, dê um like no vídeo, se inscreva no canal, porque aqui iremos aprender tudo e nada mais que tudo referente à psicologia do dia a dia. Então, muitas das vezes nós nos arrependemos por ter falhado, por ter feito alguma coisa que naquele instante parecia ser algo certo, parecia ser algo conciso, mas depois de termos cometido, depois de termos feito aquela coisa, depois mesmo de alguns segundinhos, a gente parou com a mão na cabeça e disse: por quê? E veio um remorso, um arrependimento enorme de ter cometido aquela falha. Então, nesta teoria, nós iremos explicar isto segundo a teoria psicanalítica de Sigmund Freud. Então, importa realçar que esta teoria se assemelha a muitas coisas que nós vivemos dia após dia. Por isso mesmo estamos muito tempo falando desta teoria, porque é a base da estrutura psíquica do ser humano, da consciência do ser humano. Não é? Bora lá no vídeo. Primeiro, nós temos que considerar que a função psicoterapeuta, a função do analista, a função de um psicanalista é de ajudar os pacientes dos seus bloqueios, né? E das forças que os impedem o crescimento saudável. Importa realçar que falar do crescimento saudável, nós estamos a falar do crescimento orgânico e também do crescimento mental, ou seja, da estrutura fisiológica e anatômica dos mesmos. Assim sendo, existem dois tipos de bloqueios que são identificados e examinados. O primeiro grupo de bloqueios estão orientados à segurança do ser humano, né? Que ajudam a evitar a ansiedade causada pela autopercepção da consciência humana. O segundo grupo de bloqueios são os protetores, que incluem o silêncio, o atraso, o uso das drogas, até mesmo a acusação. Daí que, quando paramos para perceber e entender, às vezes que paramos em analisar, em fazer algo inconsciente, ou quando nos remete àquele instante de remorso e arrependimento, nós estamos a falar aqui sobre a teoria psicanalítica de Sigmund Freud. Por quê? Porque a consciência do ser humano é descrita por Freud em 3 níveis. O primeiro, o consciente, o pré-consciente e o inconsciente, onde que o consciente abarca todos os fenômenos que em determinado momento podem ser percebidos de maneira consciente pelo próprio indivíduo. Daí que o pré-consciente, segundo Freud, refere-se aos fenômenos que não estão conscientes em determinado momento, mas podem tornar-se, se o indivíduo desejar, se ocupar com eles. É naquele instante que a gente tem umas vontades, uns desejos, ou uma motivação em querer satisfazer a energia psíquica, mas porque aquilo está inconsciente dentro da mente. O pré-consciente tem a função de materializar aquilo que está inconsciente na nossa mente. Ou seja, o pré-consciente tem objetivo, pode se desejar. O pré-consciente pode materializar tudo aquilo que está dentro da nossa mente. Mas importa realçar que
Podendo assim realizar as vontades, os desejos que estão na nossa mente, o pré-consciente também age por impulso, por uma energia psíquica, sem olhar por questões da moralidade e ética, não é? O inconsciente diz respeito aos fenômenos e conteúdos que não são conscientes e somente sob circunstâncias muito especiais podem tornar-se. Daí que um exemplo claro dos sonhos, que muitas das vezes, né, os sonhos são vistos como uma expressão simbólica dos conteúdos inconscientes, ou seja, muitos desejos, sentimentos e motivações que também são inconscientes, mas podem influenciar e guiar o comportamento consciente. Não obstante, queridos colegas, não basta simplesmente falar dos níveis consciente, inconsciente e subconsciente. Também temos que falar sobre o aparelho psíquico na teoria freudiana, né? Ou seja, a estrutura que compõe a personalidade. Em outras palavras, o composto, em outras palavras, 3 níveis estruturais que compõem a personalidade, que é o id, ego e o superego. Só para recapitular, falamos que o id, em muitas aulas passadas, só para recapitular esta, que é a fonte de energia psíquica, ou seja, a libido. O id é formado pelas pulsões ou instintos, impulsos orgânicos e desejos inconscientes. Ele funciona segundo o princípio do prazer, ou seja, busca sempre o que produz prazer e evita o que é aversivo. O id desconhece juízo, lógica, valores, ética ou moral. É completamente inconsciente. Ou seja, todas as vontades, os desejos, os prazeres e até as motivações são inconscientes. Mas quando materializa-se sem olhar no juízo ético e moral, estamos a agir inconsciente dentro do id. Ego, assim sendo, desenvolve-se a partir do ego, com o objetivo de permitir que seus impulsos sejam eficientes. Ou seja, o ego permite o id levando em conta o mundo externo. É o chamado princípio da realidade. Esse princípio introduz a razão, o planejamento e a espera, o comportamento humano. A satisfação das pulsões é retardada até o momento em que a realidade permita satisfazê-las com o máximo de prazer, em um mínimo de consequências negativas. A principal função do ego é buscar uma harmonização inicialmente entre os desejos do id e a realidade, e posteriormente entre os desejos do ego e as exigências do superego. Para salvaguardar a estrutura do ego, só para entendermos que o ego leva em conta o mundo externo, também pode satisfazer as vontades, a energia psíquica, mas olha um pouco mais para o mundo externo, para a realidade. É o chamado princípio da realidade, em que olha o mundo externo, como é que está, e depois faz. É por isso que tem a principal função de buscar a harmonização inicialmente entre o desejo de id e o ego. O id é a relação interdependente entre o ego e o id. Já o superego, que poderá então ser, segundo a teoria psicanalítica de Sigmund Freud, mais uma vez desenvolvida por nós, para melhor expressão do conteúdo. O superego é a parte moral da mente humana. Representa os valores da sociedade. O superego tem 3 objetivos. Primeiro é inibir, através da punição ou sentimento de culpa, qualquer impulso contrário às regras de ideais. O segundo é forçar o ego a se comportar de maneira moral, que mesmo que irracional. O terceiro é conduzir o indivíduo à perfeição, em gestos de pensamentos e palavras. O superego forma-se após o ego, durante o esforço da criança de aprender ou do indivíduo de aprender os valores recebidos dos pais e da sociedade. Ela pode funcionar de uma maneira bastante primitiva, punindo o indivíduo não apenas por ações praticadas, mas também por pensamentos concisos.
Daí que o superego, em outras palavras, é o juízo do ego e do id. Faz o balanço das coisas certas por fazer e das coisas erradas a não se fazer, proibindo assim tudo que é sentimento de culpa ou arrependimento ou remorso a posterior. Não só força o ego a se comportar de maneira moral e conduz o indivíduo a uma perfeição, a um comportamento sadio. Por isso, terminamos de dizer que antes de agirmos inconscientemente, devemos pensar e analisar a realidade das coisas, o mundo externo em que estamos e as consequências do ato que poderíamos fazer ou não fazer. Daí que, pensando nas consequências ou pensando no posterior, poderíamos já, em tudo que podemos fazer, agir conscientemente para não termos um sentimento de culpa ou um arrependimento. Muito obrigado pela atenção dispensada. Graças pela sua visualização. Até lá.